E a gente volta lá para Caxias do Sul e Vacaria, no perfil do senhor Raul Randon. Conhece eles? Opa, valeu! Essa turma deve conhecer. Vamos lá. Há 2 semanas mostramos um pouco da história do senhor Raul Randon. Hoje voltamos ao seu rancho em Vacaria, no Rio Grande do Sul, para conhecer um pouco mais dessa história. Tudo começou com implementos rodoviários, que hoje conta com tecnologia de ponta, né? Desde o recebimento das bobinas de aço, passando pelo desenrolamento em máquinas especiais, corte a laser e muito mais. Montagem manual e robotizada. Pintura, uma das mais modernas existentes quando se trata do mundo do implemento rodoviário. Isso através de banhos com mergulhos em várias etapas do processo e uma montagem final que ninguém tem. Mas ele não ficou só nisso não. Enxergando lá na frente, a Randon também entrou na produção de implementos ferroviários. Vagões grandes como este, são muitos que saem dali. Ainda no mundo dos transportes, uma de suas últimas investidas foi na construção de uma pista de teste. Uma das mais longas e completas da América do Sul, que hoje, além de testar os seus equipamentos, aluga a pista para várias outras empresas do segmento. Mas o senhor Raul não ficou só no implemento rodoviário, não. É um outro segmento que está na veia também, pelo que eu já senti. Até perguntei para ele, o que chegou primeiro? O transporte ou o agronegócio que acaba chegando tudo isso? Foi o transporte, pelo que eu senti. Me fala uma coisa, além do transporte hoje, explica para mim, o que é que você, Raul, e as suas empresas, a sua família está produzindo, além do transporte? Bom, aqui nós produzimos queijo, maçã, grão, vinho para uvas para vinho, né? Bem, vamos conhecer um pouquinho desse outro mundo. Há mais de 30 anos do negócio de maçãs, hoje é um dos maiores produtores de maçã do Brasil e preza pela qualidade. Uma coisa, quando você pensou um dia lá atrás em mexer com maçã, chegava aqui, você imaginava que em pouco tempo, em algum tempo ia estar com esse volume e com esses equipamentos e com esse pessoal? Acontece que o início, viu? Como eu lhe falei antes, que o Brasil comprava toda a maçã em 76, 1976, era tudo importado a maçã, né? Então ali, bom, o mercado de maçã existe no país, né? E vamos fazer, não sei o tamanho que vai também, né? Aqui já é reta saída, expedição. Expedição, esse cargueiro aqui está carregado e vai para Porto Alegre, segundo o parceiro ali. E é bom bater um papinho. Uma coisa que o Raul gosta, pelo que eu estou sabendo, é bater um papo com quem transporta. Raul, só uma coisa, eu vejo que o pessoal me fala que você gosta muito, sempre gostou muito, de conversar com quem transporta. O camarada que está ali no volante do veículo, você gosta? Imagina, né? Quando eu comecei a trabalhar com carretas, fazer gaveta, meus amigos eram transportadores, viu? Nossos técnicos, né? Sabe por quê? Você que sabe das coisas. Nós fazíamos um produto, uma careta, e dizia, toma nota aqui, vê se tem algum problema na vida nós, por que aconteceu na viagem, né? Eu tinha o da Lavada, que é lá do Vento Gonçalves, que sempre era o nosso... problema na careta, avisa a gente. Eles chegavam de volta, isso aqui tá ruim aqui, tá bom lá, tá. E isso eu usei muito essa pessoa de boa vontade. Também é um grande produtor de queijo, cobiçado pela turma aí dos restaurantes e também muitos jornalistas. E que produção! Raul, eu posso falar para aquele pessoal que é dali daquela ordenha, dali que sai o leite, que sai o queijo que você está produzindo hoje? É dali. É o leite, o primeiro leite é isso aí, né? Sem leite não se faz queijo, né? Raul, ainda tem mais um pouquinho de tempo para consumir esse aqui ainda, né? Esse aqui chegou agora aqui. Sim, aí fica 20 e poucos dias. Né? Aqui, né? Que ele está recebendo sal agora. O sal vai penetrando até o centro. Daí daqui passa para o depósito, então, maturação. Aí fica maturando lá por mais uns bons meses. Dá uma olhada nesse volume, que é um depósito. Ô, Giovanni, aqui é a parte final, na verdade, né? Parte da maturação. Após feito todo o processo, né, desnato, produção, prensa, salga, ele vem para maturação, para completar a etapa até chegar aos 12 meses.
Feito o período de 12 meses, ele está pronto para o consumo. Então, só após esse período longo, de 12 meses, é que a forma está pronta para ser consumida. Além de produzir um bom vinho, e pelo jeito, não pretende parar por aí. Agora vamos aproveitar, vamos dar um pulinho ali, tá o Sérgio, tá o pessoal, vamos dar um pulinho ali, porque isso aqui é uma delícia. Agora ali então, veja, vamos até ali, vamos ver. Ali está o nosso pessoal ali, ó. Sérgio, eu estou vendo aqui que vocês têm uma porção de coisas aqui que vocês estão oferecendo além do implemento rodoviário. Com certeza. Aqui no agronegócio a gente faz de tudo. Como o senhor Raul falou dos suínos, a única coisa que não aproveita é o berro do suíno, porque o resto a gente aproveita. Logo, se eu bobear, eu vou pegar ele aqui e vou usar lá no programa de hoje. Com certeza. Mas aqui tem os vinhos, aqui o senhor Raul falou, aqui nós temos o vinho que é uma uva nova que nós estamos lançando este ano, juntamente com a parceria do Miô. Nós temos o nosso creme Campos e Vacaria, que isso aqui a gente diz que é disputado a tapa no supermercado e principalmente nos restaurantes. Dá licença. Já que está aqui, né? Eu sou um verdadeiro Serra Café e tudo quanto é caixa cozinha por aí. Turma do trecho, só um minutinho, dá licença aí, com um cafezinho que eu tomo de vocês, vou experimentar aqui. Rapaz, minha entrada, meio saída. Tá muito bom. A gente faz coisa com qualidade, né? Se não tem qualidade, não se faz. Para quem começou lá como auxiliar de mecânica do irmão e hoje é presidente de um grupo de empresas ligadas ao transporte, como a Randon Implementos, a Frasle, lonas e pastilhas de freio, a Suspensis, sistemas de suspensão, a Master, sistema de freios, Jost, quinta roda e muito mais, e agora na Castec, que é a fundição, e eles, olham, pelo jeito, não vão parar mais não. Isto é para se aplaudir, seu Raul, que ele tem uma preocupação muito grande com o motorista, que eu sinto isso, tem um carinho muito grande pela turma, a turma tem um carinho muito grande por ele. E tem uma fundação também que já está aqui há algum tempo, que é do Instituto Elizabeth, né? Elizabeth, né? Fala um pouquinho para nós da fundação e do Instituto. Bom, a fundação Florescer, né? Aquilo foi uma ideia há muitos anos, né? Eu sempre ajudei lá em Caxias, negócio de colégio de criança, disso, né? Fizemos um renovado lá, fizemos muita coisa. Nunca deu certo como eu imaginava sempre, né? Aí eu vou fazer um Florescer na Randon, na própria Randon. Então fizemos. O projeto Florescer é voltado para os filhos dos funcionários e também a garotada da comunidade, 50% de cada lado. Uma boa parte é absorvido mesmo na própria empresa, Randon, e a outra parte, as meninas, vai para o comércio local. É um orgulho do Raul Randon, tanto que está se espalhando já para outras cidades. Nosso perfil hoje sai aqui de Vacaria. Aqui na casa onde ele nos recebeu, a casa do Raul, como falou o Sérgio ali, a casa do Raul, onde eles recebem os amigos, tem momento para conversar um bocadinho, descontrair um pouquinho e desestressa também. Apesar que eu acho que não é estressado nem um pouco, né? Eu acho, né? Raul, obrigado mais uma vez. Continue com sucesso, porque eu sei que você tem muita coisa pela frente, tem muita história, ainda vai ter muita história para contar. Obrigado. Mais uma coisa que eu quero falar é o seguinte, tudo viu que tudo se forma, tudo bem. Agora tem uma coisa, né? Se não tiver equipe, não faz nada. Então nós temos nossos homens, nosso pessoal que ajuda, que sabe dirigir, controlam. Isso vai aprender. Tem a família toda que está no meio. Tá aí, né? Saindo daqui de Vacaria, agora vamos para o trecho, porque a gente vai encontrar muitas carretas pelo caminho. Tomar alguns vinhozinhos quando dá tempo, né? Claro. Um queijinho e a gente vai encontrando pelo caminho. Vamos mostrar. Vamos lá. Vamos encerrar uma boia aqui hoje. Obrigado.